Então a gente vai observar aqui que é o livro de Esther. O nome de Deus ele não aparece no livro, né? Mas como ele vai dizer, o agir de Deus está presente nesse livro. Essa ideia do nome de Deus não estar presente no livro, tem uma explicação plausível para isso, para a gente entender aqui, e eu vou explicando ao longo da aula. A gente tem que entender que o período de Esther é um período bem diferente do período de Ruth. A gente tem ali muito tempo um tempo muito distante quando você compara um com o outro, né? São mais ou menos 600, 700 anos aí de diferença. Então é mais ou menos o que separa a gente hoje da Idade Média. Então você pega aí, por exemplo, uma diferença absurda. O que a gente vê hoje, a visão de mundo que a gente tem hoje, é completamente diferente da visão de mundo que você tem lá na Idade Média. Lá na Idade Média, por exemplo, o pessoal usava explicações muito associadas a divindades, né? No caso, ao nosso Deus e tudo mais. Quando você vê hoje, isso não é uma coisa tão comum. O que impera hoje na sociedade, em termos de explicação de fenômenos naturais, é o método científico, né? Quando você vai lá ver a previsão do tempo, toda a previsão do tempo que é feita é baseada em uma metodologia científica. Então, é a forma como nós enxergamos a realidade hoje, que é bem diferente da forma como a Idade Média enxergava. Então, isso vale para a Ruth e para a Esther também. A Ruth, ela enxerga o mundo de um jeito, e a Esther de um jeito completamente diferente, porque são períodos históricos completamente distintos. E é por isso que a gente precisa entender onde eles estão inseridos. A gente tem que entender onde está a Esther nessa história, né? Qual a relevância que ela tem e onde está também, embora a gente não vai falar da Ruth, né, mas entender um pouco também o período lá da Ruth, né, que é um período bem diferente. Na Ruth você tem, por exemplo, uma tendência muito mais natural com que o povo de Israel se volte para a idolatria. É, né, muito mais comum isso. No período da Esther, não. Tá? Por quê? Porque houve uma consequência gravíssima envolvendo o povo de Israel associada a essa questão da idolatria. A gente sabe que eles foram para um exílio, ficaram lá sofrendo por muito tempo, e aí por conta disso, eles acabaram retornando desse exílio, não retornou todo mundo, como a gente vai ver na história de Esther. Na história de Esther, eles estão ali na fortaleza de Suzã, eles não estão em Jerusalém. Isso é relevante para a história, para entender que eles não voltaram para o período ali, voltaram ali para Jerusalém, né? Então, quando a gente pensa no que está acontecendo aqui, a gente consegue observar que agora o povo de Israel vai ter muito mais cuidado com a questão da idolatria. Por que ele vai ter muito mais cuidado com a idolatria? Ele vai ter muito mais cuidado porque ele ficou ali muito tempo em cativeiro, né? Teve uma consequência muito grave do pecado de Israel. Então, a tendência agora de se virarem para outra divindade é muito menor quando você observa o caso de juízes ali, que a gente vê isso de forma muito mais recorrente, né? Deus ele dá um livramento, o pessoal volta para a idolatria e por aí vai. Então, é importante a gente compreender isso.